Olá, bem-vinda, bem-vindo. Esse é o Hub Turismo, o canal de profissionais do setor para carreira, comunicação e, sobretudo, falar de tendências. Eu sou Janine Pires e hoje eu tenho um bate-papo super legal com a Thaís Medina. A Thaís é especialista em marketing e em comunicação, que eu gosto que ela é focada para o setor de turismo, professora e é diretora da Business Factor. Querida, super bem-vinda. Obrigada por dedicar esse tempo aqui para o nosso bate-papo. Oi, Janine. Prazer enorme estar aqui com você no seu podcast, para a gente trocar bastante figurinha aqui sobre o nosso setor, de uma forma geral, falar de marketing, de comunicação, de estratégia e trazer muita informação aqui relevante para o seu público. Exato. Thaís, olha, eu sou uma apaixonada por comunicação. E o debate que eu queria trazer um pouco aqui é para a gente conversar com os profissionais de turismo sobre... existe um lado que é a comunicação pessoal deles, mas existe um lado que é a comunicação, e aí, por isso que eu te falei, não é o marketing, é a comunicação das empresas e das instituições, organizações, porque a gente está num mundo com muitas distrações, e, ao mesmo tempo, a gente pode achar que muita informação é bom, mas não é, porque a gente acaba não conseguindo ter foco. Como que você avalia isso no setor de turismo? Como que o setor tem conseguido se comunicar, não só como uma área importante, mas, sobretudo, as empresas e entidades conversar internamente dentro do setor? Janine, olha, durante a pandemia, né, teve um termo que se tornou muito conhecido, que foi a infoxicação. Que era esse excesso de informação que a gente recebe. Era live, era curso, era e-mail marketing, era programa de TV, era tudo ao mesmo tempo. E aquela necessidade que a gente ficava, que parecia que se a gente não estivesse conectada com todas aquelas informações, a gente estava ficando para trás. Eu acho que isso piorou um pouquinho, né, no pós-pandemia, porque além de tudo que a gente já tinha online, a gente continua agora com muita ação também presencial e ali por outros canais. Eu acho que o primeiro ponto é, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não encher com o excesso ali de informações os nossos clientes ou até mesmo a nossa equipe. Que isso também acontece quando a gente fala ali de uma comunicação interna com os nossos parceiros, de uma forma geral. Sempre dentro do processo de comunicação, primeiro ponto é a gente olhar quem somos nós, né? Quem é essa pessoa que representa ali a nossa marca? Como é que a gente quer ser visto? Como é que a gente quer ser conhecido? Aí a gente vai entender ali quem são as pessoas com quem a gente conversa. Então, seja o nosso público interno, seja o nosso cliente, seja o nosso fornecedor, dentro do nosso cliente, quais são esses nichos. Então, a gente definir ali de uma forma muito clara qual que vai ser essa estratégia toda que a gente vai trazer para a nossa comunicação. Qual é esse tom de voz que a gente vai adotar, qual é a frequência, que daí tem a ver também com essa questão da infoxicação, e o quanto essa informação que a gente vai compartilhar, ela é importante para quem vai receber a mensagem. Porque você, como uma amante de comunicação, sabe, se a gente tem uma mensagem certa para a pessoa certa, a gente tem um sucesso ali na nossa comunicação. E se a gente começa simplesmente a divulgar, opa, as pessoas se cansam da gente, né? A gente enche ela de muitas informações. Até trazer uma situação que eu vivi, teve uma empresa com a qual eu trabalhei, dentro do setor de turismo, essa empresa ela enviava 7 a 8 e-mails marketing por dia para os clientes. De 7 a 8. Daí a gente foi entender o que acontecia. O e-mail marketing, ele era uma ferramenta de mídia que era vendida para os parceiros. Então, os parceiros pagavam para que essa empresa disparasse esses e-mails marketing. E aí isso acontecia de uma forma completamente desconectada e de uma forma totalmente sem estratégia. Então, se você não tem essa estratégia inicial desenhada, qual que é o sucesso que você vai ter? Né? E como é que você recupera depois, né, Janine? Isso, uma vez que você já estragou ali o seu processo de comunicação. Porque aí eu acho que o cerne está não no que eu quero falar, mas no que meu público, aquele público precisa ouvir. Perfeito. Então, eu acho que esse daí já é o primeiro filtro mais relevante, porque, mesmo assim, quem está aqui ouvindo a gente está conversando, cada um tem uma história, cada um tem uma experiência,
e cada um vai absorver essas informações de acordo com a sua realidade. Quando eu estou falando em conversar com alguém, em qualquer situação, eu acho que tem primeiro isso, né? Que é o que essa pessoa quer. Agora, o conteúdo da minha informação, ele é uma parte dela. Você tem o formato que você usa, né? A ferramenta que você está usando, você tem a linguagem, você tem hoje muitas formas de você apresentar um conteúdo de uma maneira mais agradável aos olhos, às cores e tal. Nisso tudo, quando eu estou falando de conteúdo, né? Você entende que esse conteúdo ele tem que ter algum foco menor, ou ele traz muitas informações e a pessoa acaba escolhendo o que ela vai prestar atenção, vamos dizer assim. Olha, a gente valida muitas formas de conteúdo aqui na empresa, né? Seja o interno, ou seja também, né, na comunicação interna com o nosso time, ou na comunicação dos nossos clientes com o mercado de uma forma geral. O que a gente gosta é de trazer um mix. Então, por exemplo, se eu divulgo apenas uma comunicação comercial, 100% comercial, você precisa entender, o seu cliente quer saber só o seu comercial. Então, por exemplo, se eu sou uma operadora falando com uma agência de viagens, a agência de viagens ela vai realmente ter bastante interesse nessa informação comercial. Mas, se eu trago essa informação comercial com uma roupagem, que eu trago marketing ali de conteúdo envolvido, que mais do que falar o preço, eu consigo explicar e ajudar esse profissional de como é que ele vende aquilo. Então, se eu estou fazendo uma campanha, por exemplo, relacionada a um resort, esse resort está contextualizado dentro do destino. Então, você tem ali uma série de atividades que você vai realizar ali dentro do resort, mas eu consigo contextualizar. Primeiro nicho, se é uma viagem ali, se esse conteúdo ele é direcionado para uma viagem com a família, para uma viagem ali em casal, para um evento corporativo, para uma viagem de incentivo. A partir do momento que eu tenho aqui o público com quem eu vou conversar, essa mesma comunicação de resort, eu direciono ali. E é bacana quando a gente traz essa roupagem, esse complemento realmente de marketing de conteúdo. Que legal, você vai para o resort, ele custa tanto, você vai fazer isso, mas você também pode conhecer ali nos arredores, isso. Então, eu acho que o marketing de conteúdo, ele não perde força. E quando a gente traz uma comunicação que ela é exclusivamente comercial, a gente acaba sendo o que a gente chama de uma comunicação egoísta. Eu falo só sobre mim, sobre mim, sobre mim. É claro, por exemplo, uma pessoa que te segue ali nas redes sociais, e lógico que a gente não pode abrir mão de falar das redes sociais dentro do nosso processo de comunicação, ela quer saber sobre você. Claro. A rede social, ela não é o canal para você ficar colocando ali só a sua promoção e só o seu preço, né? Porque eu preciso engajar, eu preciso trazer informações que são relevantes. Quando a gente vai para um mundo corporativo, legal, eu vou estar no Instagram, eu vou, dependendo do meu público, né? A gente tem todos os públicos em todas as redes. Eu queria focar no B2B. Queria focar nós nos comunicamos entre nós, né? Por exemplo, se você puder trazer um exemplo, vamos falar assim, de um evento, que a gente vai a muitos eventos. Né? Como é que as pessoas, ou as empresas, se preparam? Você tem várias experiências aí. Como é que a pessoa se prepara para ir lá? Às vezes, tem tanta gente falando de tanta coisa, como é que eu me destaco ali naquele cenário, no B2B? Não, exatamente. Eu enxergo que tudo parte do planejamento. Então, definir ali qual é o meu foco. Definir qual é o foco da minha comunicação. Vamos considerar a pessoa física fazendo esse trabalho? Vamos considerar eu e você, como pessoas físicas, que somos garotas propagandas dos nossos negócios, e não tem como a gente dissociar um profissional num C-level ou num nível gerencial, dissociando ele da empresa que ele atua. Então, nós somos garotos propagandas ali da nossa marca. Como é que a gente faz essa divulgação? Quando a gente fala do B2B, para mim, a meu ver, e considerando o meu negócio, a minha empresa, a melhor rede social, ela é o LinkedIn, né? Por muito tempo, o LinkedIn ele foi visto ali como uma rede social para você procurar emprego, e de forma alguma, ela é uma rede social que ela vem crescendo cada vez mais aqui no Brasil. Para você ter uma ideia, nós somos o 4º país no mundo que mais utiliza o LinkedIn, e não é só para procurar emprego ali, né? É realmente para fazer negócios.
e te conectar a pessoas que às vezes você levaria ali muito tempo para conseguir chegar à pessoa. Com uma mensagem, você consegue chegar ali a pessoa-chave, ou muitas vezes, se você tem o telefone ali aberto, você consegue se conectar ali por outros canais, como WhatsApp ou por e-mail. Então, meu trabalho no LinkedIn, ele acaba sendo de divulgação do que é que está acontecendo ali na minha carreira, do que é que está acontecendo ali na minha empresa. Mas, mais uma vez, eu tenho que tomar cuidado para que eu não seja ali egoísta na minha comunicação. Você, como pessoa física aqui, a gente não está falando de company page, não, tá? Você, como pessoa física, utiliza o LinkedIn para fazer assim do seu marketing pessoal profissional. Só que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ser chato e seguir naquele estilo de linguagem que as pessoas colocam de uma forma geral. Então, estou muito feliz em ter sido convidada pela Janine Pires aqui para participar desse podcast. Não, não é isso. Como que você pode contribuir com a sua rede e realmente virar um criador de conteúdo? O LinkedIn, ele acaba valorizando muito, e as suas conexões no LinkedIn, elas valorizam muito isso. Então, por mais que seja uma comunicação sua como profissional com outros profissionais, né, uma comunicação sua B2B, você precisa ter essa estratégia montada. Qual é a imagem que você, como profissional, quer passar ali na sua rede? Quem são as pessoas-chave para você se conectar, para você comentar nos conteúdos e para você produzir conteúdo? E aí vem o seu conteúdo. Dentro você quer, né? Na verdade, qual é o seu objetivo? Exato. Pode fazer sempre as mesmas coisas, porque o mundo mudou. Então, realmente, você tem que se adaptar a esse cenário. Mas você falou, eu gosto muito disso, que é o planejamento e a estratégia que você tem, onde é que você quer chegar. Exato. E vai mudando, isso vai mudando, e você tem, assim, às vezes eu sinto pessoas que fazem a mesma coisa, ou pessoas que inovam muito, que estão sempre trazendo, a gente poderia falar de vários exemplos no nosso setor, né? Você realmente ser curioso e está sempre mudando, e as pessoas estão acompanhando isso com você. Exatamente. E até, Janine, você testar muito e validar ideias. Então, às vezes, você vai criar um conteúdo que você fala, nossa, isso daqui vai dar uma super repercussão, e não dá. E por que não dá? E por que não dá bola? Às vezes é o horário que você postou, às vezes é a temática que você usou. Então, a gente trabalha no turismo, né? A gente trabalha com marketing. Então, o marketing no turismo é uma coisa que já traz um engajamento. Mas não falar mais do mesmo. Não é a gente pegar uma notícia que saiu em um dos veículos que a gente tem do nosso trade e colocar aí, olha essa novidade. Não, sabe por quê? Porque o canal de comunicação, né, o veículo de comunicação já tem esse papel. Quem está conectado a nós tem interesse em saber também ali um posicionamento nosso. Só que a gente tem que tomar também bastante cuidado com qual é a presença que a gente quer ter. Por exemplo, a gente tem, às vezes, algumas situações polêmicas. Você tem alguns caminhos em seguir com essas situações polêmicas. Você vai ali só dar a sua opinião? Ou você vai trazer um olhar um pouco mais neutro sobre aquela situação e um olhar mais técnico? Então, por exemplo, é uma situação de gestão de crise. O que você tem que tomar cuidado em relação à situação de gestão de crise? Quais são os pontos que você deve levar em consideração caso aconteça uma situação X com você ou com o seu negócio? Né? Então, a partir do momento que a sua audiência começa a te enxergar como uma pessoa que compartilha ali um conteúdo realmente, não só, olha essa situação, né, que seria o descritivo ali de compartilhar só uma notícia, ou só um opinativo, mas sem muito fundamento técnico, você passa a ser como qualquer outro. A partir do momento que você começa a se posicionar com um olhar realmente mais técnico e compartilhando o seu conhecimento, você começa a ter um pouquinho mais de relevância. E tem um outro ponto bem importante também no LinkedIn, que por mais que ele seja realmente essa rede que te permite muita troca, muito aprendizado, ela tem uma questão da reciprocidade. Então, muitas vezes, quando a gente coloca ali alguma informação nossa, algum reconhecimento, alguma coisa que aconteceu com a gente, mas que não siga aquele padrãozinho, estou muito feliz de estar aqui, né? Que seja uma coisa assim mais interessante, você acaba tendo um retorno também de imagem mais interessante, de curtida, de comentário, de compartilhamento, porque as pessoas normalmente torcem por você ali como... E as pessoas mudam, né, de trabalho, né? As pessoas mudam, vão para uma empresa, ou mesmo dentro da própria empresa fazem outra coisa, de carreira, exatamente. Então, você consegue ali também
atualizar a pessoa daquilo que você está fazendo. E me diz uma coisa, você, com a experiência que você tem, que você trabalha com o setor de turismo, se você fosse olhar para as entidades de turismo, as associações de turismo, e aí a gente não vai especificar, a gente conhece bem o jeito de cada uma. Qual seria o conselho que você traria de maneira geral para as entidades ou para as lideranças em relação à comunicação que elas têm para os seus associados? Conhecer muito bem o perfil desse associado. E você trouxe de uma forma muito clara, né? Não tem como a gente generalizar. Nós temos associações no mercado, a gente trabalha com algumas, que o perfil do associado é um perfil moderno, um perfil 30 a 50 anos normalmente, um perfil vibrante, um perfil ali que tem uma responsabilidade forte, mas é da bagunça, de fazer acontecer. Opa, então peraí, a comunicação para esse, ela é também mais vibrante. As cores que eu posso usar, elas são também mais vibrantes. O estilo do design é diferenciado. A forma como eu falo, eu posso seguir uma linguagem como se fosse uma linguagem ali falada. Agora, se eu tenho esse estilo de comunicação para uma associação, que é uma associação mais tradicional, em que eu sei que quem está conectado ali, os associados, eles são associados 60 a mais, 50 a mais, ou que tem ali a tradição realmente dentro da sua comunicação, talvez não funcione, porque eu estou falando de uma forma que não vai atingir tanto a esse público. Da mesma forma, para esse público, talvez ele seja mais formal, e por ele ser mais formal, ele precise também de uma linguagem mais formal, né? A forma é diferente da gente comunicar. Então, o primeiro ponto é entender muito bem quem é o seu público. A partir do momento que você entende muito bem quem é o seu público, aí vem aquele pontinho da estratégia, quem eu sou, com quem eu falo. Porque eu vou entender quais são as ferramentas que falam com ele. Se eu falo, por exemplo, com um agente de viagem e lazer, por mais que eu seja B2B, o LinkedIn não é a melhor ferramenta. Se eu falo com agente de viagem corporativo, com gestor de viagens corporativos, com hoteleiro, o LinkedIn é excelente. Então, tudo depende da ferramenta, a forma como você vai falar, que envolve o tom de voz, as temáticas que você vai trazer, quem é o teu público. Talvez o teu público te siga porque ele quer saber só sobre você. E aí, aquilo que a gente falou da comunicação egoísta, que a gente tem que tomar cuidado, opa, a gente dá uma segurada. Não é nem, é pior do que egoísta, né? Porque é para mim mesmo, né? Eu não tô realmente me conectando, que é uma palavra. Não estou me conectando com aquela pessoa. E ainda no tema das entidades, tem a ver com aquilo que você colocou lá, que eu gosto muito, que é a questão da estratégia, porque, no fundo, a entidade, ela precisa, de fato, ela precisa estar representando os interesses daquele grupo, daquela categoria profissional que ela está representando. E as entidades precisam muito fazer uma atualização, entender melhor como que esse jogo de política, ele funciona, a política no sentido amplo dela, porque uma entidade faz política para dentro, para fora, então eu acho que é uma questão bem relevante. E agora, Thaís, só para a gente ir um pouquinho mais para o final, quando você olha para essas empresas todas de turismo, se você tivesse que, você deu esse conselho aí de conhecer o público, né, que é básico, porque a gente está se conectando e conversando com alguém, então tem isso. Como que você poderia trazer um conselho ou dois conselhos essenciais para as empresas do nosso setor em relação às prioridades que elas devem estabelecer quando elas estão pensando nesse seu processo de comunicação? O que você traz de mais atualizado? Porque você tem o online, você tem o presencial, você tem realmente... E tem mais uma coisa, né, que é difícil, a gente sabe. Existem algumas pesquisas que falam assim, que o ser humano, ele consegue ter uma conexão humana com 150 pessoas. 150. Eu tenho 10 mil conexões no LinkedIn. Eu não vou, óbvio, me comunicar com os 10 mil, mas eu tenho ferramentas hoje para fazer isso. O que você traria de conselho para realmente
a pessoa focar, não diria nem em termos de ferramentas, mas eu dizia assim, em termos de preparação da comunicação para as empresas de turismo. Legal. Bom, já falamos do planejamento, né, que é essencial, não vou bater tanto nessa tecla. Estratégia, primeiro passo. Planejamento, segundo passo. Dentro de um processo de conteúdo, você pensar numa comunicação que seja o mais humanizada possível. E isso as empresas ainda falham muito. Quando eu digo empresa, é de uma forma geral, a gente vê muito isso, às vezes também, até dentro dos nossos clientes que nós atendemos. Por quê? Eu não quero aparecer, eu não quero que ninguém da minha equipe apareça, daí a gente fica preso ali a um banco de imagens que muitas vezes, eu não sei se isso aconteceu com você. Isso acontece. Acontece bastante. Se eu não falar de mim, vão falar de mim de qualquer jeito. Mas fala de você, mas a empresa fala sobre ela, mas usando uma imagem, por exemplo, que é uma imagem de um banco de imagens, que não é um conteúdo proprietário. Então, essa humanização do conteúdo, você pode fazer desde tendo fotos que são suas, vídeos seus, coisas que foram produzidas. Muitas vezes a pessoa ela não quer aparecer porque ela tem vergonha, porque ela tem travas, porque ela tem traumas, enfim, por qualquer situação. Mas é possível que apareça ali numa foto. Às vezes a gente tem pessoas ou situações que as pessoas não querem aparecer ali nem em fotos na própria rede, ou a equipe, ou os executivos. Então, como é que a gente humaniza essa comunicação de uma forma geral? E eu acho que dentro dessa questão da humanização do conteúdo, né, quando a gente fala em termos de pessoa física, só trazendo um pedacinho antes da gente voltar para a pessoa jurídica, isso acontece muito porque a gente tem vergonha de aparecer. E o medo do julgamento. O que vão falar desse vídeo? O que vão falar do meu post? Se ele não tiver engajamento, se ele não tiver curtida, vai para o outro, você testou, validou, viu que aquele horário, aquele conteúdo não faz sentido para o seu público, porque é um processo de aprendizado constante. E aí um outro ponto, né? A gente falou do preparo, que é essa estratégia, esse planejamento, ter isso muito bem definido. Entramos na operação, que é o conteúdo, é avaliar o que te traz resultado. Então, o que é que está te trazendo resultado de imagem? O que é que está te trazendo resultado de engajamento? Eu acho que nada tão gostoso quando a gente usa positivamente, lógico, as pessoas para serem esses garotos propagandas ali da nossa marca. Tem muita empresa que tem medo disso, viu, Janine? A gente se depara de, não pode, porque a concorrência vai pegar esse para ela. Isso é bastante comum a gente. Eu não sabia que ainda tinha muito. Existe bastante. E aí as pessoas vaidades muitas vezes também, né? Tem. Da hierarquia, quem tem que aparecer o fulano, a fulana, e isso você acaba perdendo talentos. E as pessoas se revelam, né? As pessoas aprendem, precisam de fato. A vulnerabilidade acaba fazendo com que elas melhorem, com que elas pratiquem. E aí, se eu puder trazer aqui uma sugestão, uma recomendação, é realmente, ao invés de bloquear algumas pessoas, é treiná-las para que elas realmente sejam multiplicadoras da sua comunicação. Você pode fazer uma ótima comunicação institucional, mas nem sempre você vai ser uma marca com poder de investimento muito alto para ter um baita investimento em mídia, né? Ou para ter um baita investimento ali numa campanha que vai para uma TV, para uma rádio, ou até mesmo para um veículo do trade. E quando você tem uma situação dessa, vamos pensar, você tem 100 colaboradores ali no seu time, você faz uma divulgação para sua lista de e-mail marketing, nas suas redes sociais, né, e pelos outros canais que você tem, na visitação 1 a 1. Se você tem 20 colaboradores que são da sua área comercial, por exemplo, que podem ser super garotos propagandas do seu negócio, olha a multiplicação que você já consegue. E aí, sabe o que você passa a escutar? Caraca, sua empresa está voando, hein? Nossa, vocês estão fazendo 1 milhão de coisas, simplesmente pelo fato das coisas serem divulgadas. E aí, são valorizadas, né? Que as pessoas estão mostrando o trabalho delas. Nossa, aí, eu adorei isso que você trouxe, que você estava falando, eu comecei a pensar quantas experiências eu já não tive assim, de empresas pequenas, médias e empresas grandes, em que tem um porta-voz e o segundo, e olhe lá, e aí as pessoas não são treinadas, não tem né, vergonha. Você tem ali vários talentos, onde cada um poderia estar falando da empresa, divulgando. A pessoa vai ficar
sendo valorizada, porque ela também tem um talento grande para colocar. Então, eu adorei realmente essa necessidade de que as empresas vejam, treinem, preparem, para que cada um saiba falar bem, né, e mostrar o seu trabalho. Thaís, a Business Factory, tudo isso que a gente falou, vocês fazem, né? A sua experiência muito focada no setor de turismo, com esses clientes que trabalham a comunicação e que você tem essa expertise do setor, não é isso? Exatamente. Eu estou há mais de 20 anos trabalhando com marketing, comunicação, eventos, estratégia, vendas no setor de turismo, né? A ABF, ela existe há 7 anos e meio. E a gente, quando eu contratava, quando eu era cliente, eu tinha um desafio que eu falava, olha, agência, mexe a caneta para a direita. Eles mexiam para a direita. Ninguém virava para mim e falava, Thaís, olha, se a gente mexer para a esquerda, pode ser que aconteça tal coisa. Então, esse é um ponto inicial que a gente traz. A gente não começa nada sem entender a estratégia, porque a grande falha das empresas é trabalhar também o marketing dissociado da estratégia do negócio. Perfeito. E se eu não entendo a estratégia do negócio, eu vou atirar para qualquer lado. Eu já tive situações de clientes, eu preciso que você comece a postar esta semana. Não vamos postar, porque eu não sei onde você quer chegar, eu não sei qual é o seu objetivo, como é que a gente faz isso. E aí a gente circula realmente em soluções 360, começando da estratégia, planejamento, e indo para redes sociais, a parte orgânica, a parte de mídia, assessoria de imprensa, relacionamento com influenciadores, toda a parte de design, criação de site, organização de eventos, e a gente tem uma esfera também que a gente trabalha forte, e que vem fortalecendo cada vez mais, que é a parte de representação de destinos, inclusive com a representação comercial em todo o Brasil. Isso é feito com uma empresa parceira nossa, né? Juntamos expertise, juntamos ali relacionamento para conseguir fazer as entregas de uma forma mais estratégica possível aí para os nossos clientes, que são quase sem na totalidade na área do turismo. É incrível, né? Que a gente esteja nesse momento que a empresa, qualquer tamanho, realmente não tenha essa estratégia, todos esses passos, e é mais comum do que a gente imagina. Thaís, olha, super obrigada, parabéns, eu sou fã do seu trabalho, a gente já se conhece há um bom tempo, tem uma super equipe, e obrigada, vou botar aqui as informações da Business Factory também, e assim, que os profissionais, os líderes do nosso setor preparem suas equipes, bota para fora, porque o mundo está super conectado e você tem que falar de você, senão outros vão falar, né? Obrigada, Thaís. Janine, muito obrigada. Prazer aqui pelo nosso papo. Eu tenho certeza que a gente ficaria o dia inteiro trocando aqui um monte de figurinha, um monte de exemplo, um monte de ideias e cada vez mais sucesso para você e seus projetos. Obrigada.